Olá, está começando mais um ACS na TV e no programa de hoje você vai acompanhar um conteúdo muito especial com tudo o que aconteceu na Semana Offshore Paulista, organizada pela Câmara de Petróleo, Gás e Energia da Associação Comercial de Santos. A segunda edição do evento reforçou a importância de preparar a mão de obra qualificada, conectando as demandas de um dos setores mais estratégicos da economia brasileira. Confira agora como tudo aconteceu. Hoje, dia 5 de novembro de 2025, iniciando a segunda edição da Semana do Offshore Paulista, aqui na Petrobras, em Santos. Esse movimento que iniciou no ano passado com foco no desenvolvimento de mão de obra voltado para o mercado de petróleo, gás e energia. Um tema de extrema importância quando a gente fala do desenvolvimento do ecossistema, de todo o ecossistema, que nós temos um potencial enorme agora, de apoio às operações de petróleo e gás offshore aqui através do nosso litoral paulista. Então esse é um tema de extrema importância, porque nós já vivemos uma realidade de apagão de mão de obra a nível mundial. E vocês imaginem São Paulo, que é uma região que a gente está desenvolvendo agora o nosso potencial do óleo e gás, que ainda não tem essa tradição. Imagine São Paulo em relação a isso, Nós precisamos agora fazer um trabalho muito forte para desenvolver essa mão de obra, para educar essa mão de obra, para mostrar para eles o que é o mercado de petróleo, gás e energia, quais os seus desafios, esse mercado incrível, esse mercado que demanda por tecnologias, que demanda por inovação todo o tempo. Então, nós aqui da ACS, da Câmara de Petróleo, Gás e Energia, em parceria com o Brazilian Energy Council, em parceria com diversas instituições e empresas, criamos a Semana do Offshore Paulista com foco no desenvolvimento de mão de obra. Evento itinerante, começando agora aqui na Petrobras, onde teremos a presença de diversas autoridades, já temos diversos estudantes aqui chegando, evento começando daqui a pouquinho, e vamos dar andamento em instituições diferentes para poder conectar com as diversas camadas de mão de obra. Hoje à noite nós vamos lá no Unisanta, onde teremos aí palestras voltadas para o público universitário de diversos cursos. Amanhã vamos no campus falar com jovens aprendizes e com os estagiários. Na sequência iremos até o Senai, onde falaremos aí com a mão de obra de nível técnico tão importante nas operações de petróleo, gás e energia. E encerraremos aí com coquetel lá na ACS. Então as expectativas são as maiores. E amanhã, finalzinho do dia, voltamos a falar, porque tenho certeza que esse evento será um sucesso. Bem, minha formação inicial é letras, apesar de eu ter citado ali só pedagogia. Pedagogia é uma paixão da minha vida, assim como segurança no trabalho, mas minha primeira formação é letras. E aí vocês devem estar pensando, como que uma letróloga veio parar na Petrobras como gerente de SMS? E aí, como educadora, minha vontade é de descer desse palco e estar aí conversando com vocês, trocando um papo bem perto de vocês. E aí, como eu me conectei com a Petrobras? Na época da faculdade, eu precisava trabalhar, muito nova, e comecei a trabalhar numa prestadora de serviço da Petrobras, porque a Petrobras não é só o faixa verde, A gente aqui, na Bacia de Santos, aqui na ABS, nós temos 13 mil colaboradores, entre empregados próprios e prestadores de serviço. E eu já fui uma prestadora de serviço por longos anos. E foi lá, trabalhando como encarregada de cargas perigosas, desenvolvendo logística com as pessoas, foi que eu descobri o petróleo. E que eu descobri o amor por cuidar de pessoas, pela segurança do trabalho. E à noite eu dava aula. Quando eu terminei a faculdade, eu fui ser professora de letras numa escola pública à noite. E aí vocês imaginam que vai ter adolescente até gente de 60 anos. E foi ali que eu comecei a me conectar mais ainda com a necessidade de desenvolver pessoas. E resolvi fazer segurança do trabalho, porque meu esposo entrou na Petrobras em 2008 e aí no primeiro mês eu falei, gente, se ele entrou, eu também posso entrar. Porque para mim parecia ser muito distante essa trajetória. E aí eu resolvi fazer o curso técnico de segurança do trabalho, porque era o mais rápido, já que
Minha formação era letras, naquele momento não tinha concurso para letras, não fiz segurança do trabalho e passei na Petrobras antes mesmo de terminar o curso. E hoje estou aqui 15 anos já no Petrobras e utilizando toda a literatura e os conhecimentos da educação para a gente desenvolver pessoas e especialmente desenvolver as nossas empresas parceiras na prestação de serviço. Muito voltada para a conservação das espécies da biodiversidade marinha, para toda a área costeira, né, e marítima do país, financiando e investindo em diversos projetos que ajudam na preservação de espécies ameaçadas, inclusive de extinção, haja visto que o principal impacto potencial da nossa atividade está no mar, né? É importante a gente dizer que o mar é fundamental para a atividade humana, né? Então, o consumo de pescado, as pessoas que ali vivem, povos tradicionais, pescadores artesanais, tudo isso pode ser impactado por essa cadeia. E os nossos projetos atuam exatamente, não somente na conservação, mas produzindo artigos e estudos que corroboram para a conservação dessas espécies e para o desenvolvimento de tecnologias sociais, né? A linha de floresta está muito voltada para a fixação de carbono, para recuperação dos biomas, né, que a gente tem aqui no Brasil, os 5 biomas. São também áreas de reflorestamento. Na linha educação, a gente está muito voltado para o desenvolvimento integral da pessoa humana. E quando eu falo desenvolvimento integral, é muito parecido, por exemplo, com o que vocês fazem no BRENC, né? A atividade de formação dos aprendizes vai muito ao encontro das iniciativas estruturantes que a gente tem na RS, na linha de educação, né? No programa Petrobras Socioambiental. E a gente tem a linha de desenvolvimento econômico sustentável, que está muito voltado para o fortalecimento de empreendedorismo, de cooperativa de catadores. Então, como uma empresa pública, o nosso papel é fortalecer a política pública, não fazer a política pública. E esse público minoritário para estar trabalhando nas nossas plataformas. Quando a gente fala em petróleo, a gente sempre vai lembrar do engenheiro, mas no petróleo a gente não tem só o engenheiro. Para que uma plataforma produza, a gente precisa, inclusive, do chefe de cozinha, a gente precisa do nutricionista, do enfermeiro, a gente vai precisar de um taifeiro. Então, são inúmeras profissões que precisam ser desenvolvidas para esse público minoritário. E muitas vezes a forma como a gente se comunica, como as nossas organizações se comunicam, elas limitam essa vontade, essa curiosidade de despertar por essa profissão. Quem aqui já ouviu, por exemplo, uma divulgação de vaga para soldador? E aí está lá. Estou necessitando de X números de soldador para trabalhar offshore. E aí, será que é só soldador ou é também soldadora? Mecânico? Então, por que a gente não traz a diversidade para a nossa comunicação? Esse é um passo super importante. Mas também não adianta só a gente atrair. A gente precisa ter um ambiente acolhedor. A gente vai precisar saber receber esse público minoritário. A gente precisa ter a infraestrutura preparada para esse público minoritário. O nosso palco aqui, como eu já falei, é um exemplo. Se a gente fala, né, de diversidade e a gente não traz essa infraestrutura, como que a gente ia colocar um cadeirante aqui nesse palco? Ou dentro do auditório? Temos a Ana Clara também, que é uma soldadora que também veio de um outro programa com a Fijan, de uma outra empresa. E a Ana Clara desenvolveu o sonho de ser inspetora de solda. E hoje ela está desenvolvendo outras mulheres. Então a gente está trabalhando em rede. E é nessa rede de união que a gente vai transformando as pessoas e transformando essa cultura. E essa é a nossa plataforma dos sonhos para todas as pessoas. Afinal, o sucesso não tem uma receita de bolo. O que tem é trabalho firme, curiosidade e persistência. Estamos de volta com a CS na TV e com a cobertura especial da segunda edição da Semana Offshore Paulista, um evento que reuniu especialistas, empresas e instituições para debater o presente e o futuro do setor de petróleo, gás e energia.
Ao longo da programação, estamos acompanhando como a qualificação profissional e a inovação e a troca de experiências são fundamentais para fortalecer a indústria offshore no estado de São Paulo. Muito ligados à área de tecnologia, ocupando como último cargo o diretor de petróleo e gás na Microsoft, né? Então fazendo toda essa conexão, vem aí de Fundação Dom Cabral, vem de IBP, professor universitário, ocupou cadeira de diretoria e presidência em diversas instituições, dentre elas a Aves Petro, foi um dos diretores fundadores comigo no BRENC, no Brazilian Energy Council. Então eu peço uma salva de palmas para Cláudio Macarones. Pelo amor de Deus. Aos 65 anos de idade, eu concluí meu mestrado em Sistema de Gestão na Universidade Federal Fluminense. Isso me honrou muito, pena que papai e mamãe não estavam lá no dia que eu recebi meu diploma, mas aqui vai o primeiro recado dessa nossa conversa. Jamais parem de aprender, jamais parem de estudar. Eu consigo as 18 plataformas que estão aqui na costa serem monitoradas, a gente só não pode dizer desabitadas porque a lei não permite, tá? Tem um cartão de 240, mas olha que legal ali. E aí um dia nós perguntamos para esse senhor aqui se tinha alguma coisa a ver com a tecnologia que nós temos hoje e um desafio de aeroespacial. Ele falou, vocês estão muito à frente. Com a tecnologia desenvolvida pela Petrobras, pelos parceiros, por outros operadores, com toda essa grana de P&D, fez com que a corrida aeroespacial ficasse obsoleta em termos de tecnologia. Lá em 2013, porque assim, eu estou na Modec há 12 anos, tá? Quando eu fui aprovada lá em 2013, né, muito tempo atrás, falaram, olha, a gente está com uma oportunidade numa empresa, uma multinacional japonesa, para trabalhar aqui em Santos. Você tem interesse? Eu, nossa, multinacional japonesa? O segmento offshore? Oi? Qual o nome? Modec. Você pode soletrar para mim, por favor? Nunca ouvi falar desse nome não, gente. Eu fui pesquisar e aí fui entender. Então, isso lá em 2013. Fazer o projeto e toda a construção, a gente também faz a população, né? A gente popula o navio e mantém a operacionalização e a manutenção. Então, esse é o trabalho da Modec. Temos que não é um trabalho focado em mulheres, é focado em grupos minorizados. Então, o trabalho aqui ele pretende trazer toda a transformação cultural para bordo, para deixar o ambiente muito inclusivo, um ambiente mais humano, onde o respeito impere e onde todo mundo possa dar o seu melhor, né? Que a gente só consegue dar o melhor da gente num ambiente que seja ideal, um ambiente inclusivo. Então eu coordeno esse projeto, é uma plataforma dos sonhos para todas as pessoas. Todos para vocês aqui, o head de logística, então o cara que é responsável por todos os barcos que fazem apoio, por todos os helicópteros que vão para a plataforma, os caminhões e tudo mais, tudo que é logística passa pela mão aí do Rafael Tristão. Então, Rafa vai compartilhar um pouco aí da história dele. Rafa. Sou responsável pela área de logística na Equinor, que é a Petrobras da Noruega. Tenho 39 anos, sou novo, né? Ele é o fraquinho da Equinor que o Macarones estava falando. Sou casado, tenho 2 filhos, uma menina de 2 anos e um menino de 4. Respondendo à pergunta do Edu, eu também sou administrador de empresas. Eu vou encurtar um pouquinho a minha apresentação, porque eu não consigo fazer a dobra espacial que o Maca fez, colocar 20 minutos em 10. A dobra espacial aqui. Então, eu queria deixar 2 recadinhos com vocês, então eu vou encurtar um pouco a minha história, mas estaremos por aqui depois.
Já estamos de volta com a CS na TV e você continua acompanhando os destaques da segunda edição da Semana Offshore Paulista, um evento que conectou conhecimento, mercado e oportunidades no setor de petróleo, gás e energia. A sua maior descoberta em 25 anos no bloco de Bumerangue, que é aqui na frente, que também não consegue chegar, a aeronave não chega pelo Rio de Janeiro. Equinor, semana retrasada, iniciou a operação, seu primeiro óleo do bloco de Bacalhau, que é mais próximo da nossa costa. Total, petroleira francesa, também está aqui. Equinor comprou mais 2 blocos aqui na frente. O que é que isso significa? Significa que o centro de gravidade está vindo para São Paulo. Senhoras e senhores, meus jovens, meus queridos estudantes, essa é a grande oportunidade. Não perdemos a oportunidade não passou. O boom do pré-sal, né? Quando subir, o boom do pré-sal, Petrobras desinvestiu, está fugindo de São Paulo e do Rio de Janeiro. Esqueçam, nós não estávamos na melhor oportunidade. A melhor oportunidade é agora. Por isso que nós estamos fazendo esse trabalho. E a Semana do Offshore Paulista vem fazer essa conexão entre vocês que estão buscando por oportunidades e empresas, como uma delas que está aqui com a gente, a Gran Services, está com 1.400 vagas. Urgente, né, Cris? Precisando com muita urgência. Então, não vou pedir desculpa pela minha empolgação, eu até atropelei o cumprimento às pessoas, mas já vim falando da semana, porque realmente, assim, é super motivante, né? Poder trazer a oportunidade a quem realmente merece, a quem realmente precisa. Então esse é o contexto da Semana do Offshore Paulista, que vem fazer essa conexão para quem está chegando agora. E a gente está na segunda edição, né? E o nosso tema é conexões que inspiram, né? Histórias que inspiram, perdão. Histórias que inspiram. Trouxemos pessoas aqui realmente inspiradoras, que não adianta a gente vir com um monte de informação técnica aqui apenas, né? Beleza, FPSO, Drill Ship, quantos barris de petróleo. Vocês têm que entender o que é, qual é a essência. Num país que com 40 você já está desempregado, eu me senti muito honrado em saber que a minha quase que exclusividade de conhecimento nesse setor está me dando uma longevidade, e eu, aos 65 anos de idade, que foi há 3 anos atrás, consegui concluir meu mestrado em Sistema de Gestão. Primeiro recado aqui, entre nesse segmento e jamais parem de estudar, porque você fica obsoleto em 2 semanas. Meu nome é Cristiane Menezes, eu sou lá de São João da Barra, uma cidadezinha bem pequenininha no interior do Rio de Janeiro, mas que ficou um pouco famosa por causa de um superporto do Açu, né? Então ganhou uma notoriedade recentemente. E eu começo falando um pouquinho dessa região porque ela tem menos de 10% da população de Santos. Então tem 30 e poucos mil habitantes aproximadamente, segundo o censo. Bem, eu venho de uma família de interioranos mesmo, meu pai é pedreiro, trabalhou em roça de tomate, minha mãe é dona de casa, trabalhou em muitas casas de família, e desde quando eu me entendo por gente, eu estou, de certa forma, inserida no mercado informal de trabalho com os meus pais, acompanhando minha mãe em casas de famílias para limpeza, acompanhando meu pai em algumas atividades externas. Mas falando sobre a minha trajetória, eu comecei de fato no mercado offshore, vou dar uma antecipada porque é muito longa a história, por volta de 15 anos atrás, 10 a 15 anos atrás, quando o Porto chega em São João da Barra, eu trabalhava num supermercado, né? Eu já tinha ensino fundamental e o ensino médio, e queria muito uma oportunidade
para fazer uma formação superior. Eu aproveitei todas as oportunidades que a minha cidade, mesmo interiorana, ofereceu quando eu estive no lugar de vocês como estudantes. Eu aproveitei todas as oportunidades e todas as feiras, Olimpíadas de Português, Matemática. Eu tive a oportunidade de escrever um livro pelo meu município. Representei São João da Barra na LERJ por 2 anos, porque eu entrava nos concursos, me esforçava, empenhava e conseguia as vagas. Consegui bolsas de inglês no CNA com uma das melhores alunas da rede estadual. Consegui para mim e para minha irmã gêmea, porque eu sou gêmea univitamiana, vale lembrar, que a minha irmã hoje é sargenta do Exército, residente aqui de Taubaté. E fui buscando ser assertiva, né, na formação da minha carreira ali, ainda cheia de dúvidas. Pedagogia é um amor por quem cuida de pessoas, e foi uma das graduações que eu fiz para cada vez mais aprender a lidar com pessoas. Minha história é bem similar da Cris, tá? Então, atualmente eu já tenho 44 anos, estou aqui em Santos há apenas 2 anos e meio. Estava no Espírito Santo, passei uma temporada lá, mas voltando à minha história lá do passado, né, apenas 7 anos de idade foi quando eu comecei a frequentar a escola. Fui alfabetizada em casa pela minha avó, morava na zona rural, numa escolinha isolada. Não sei se vocês já ouviram falar isso, aquelas escolinhas onde primeira, segunda, terceira e quarta série funciona na mesma sala, 2, 3 alunos de cada série. Um pouquinho disso está numa das páginas do livro que eu escrevi recentemente, 22 mulheres escrevendo histórias reais sobre a sua vivência, sobre a sua história, porque a gente precisa ter coragem para contar as nossas histórias e nós não somos heroínas. Então, eu queria trazer um pouco disso para vocês hoje, para mostrar que hoje eu estou aqui como gerente de SMS da Petrobras, uma grande bacia, da maior produtora de petróleo, né, do Brasil, mas que eu vim lá na zona rural, de uma escolinha municipal, estudei a vida inteira em escola pública e precisei ter muita coragem no caminho e muita persistência. Então, é preciso, essas 2 palavras, elas são necessárias na nossa vida. Porque eu lá, com 7 anos de idade, nem imagina a minha casa tinha. Eu sabia lá o que era petróleo, muito menos o que era Petrobras. Meus 2 filhos estudam no Senai, vão estudar no Senai, no caso, estudam no SESI, né, que é uma educação que eu acredito muito, por questão do empreendedorismo, né, te ensina, te auxilia a enxergar o seu protagonismo. E é isso. A gente precisa ser protagonista na nossa vida, né? As situações vão acontecer, mas a decisão vai estar sempre na minha mão. E aí, quando falam de decisão, é muito isso. Eu fui criada na Bahia, no interior da Bahia, numa cidade pequena, assim também como minha amiga aqui. Os meus pais tinham um restaurante, né, beira de praia, muito trabalho, dinheiro sazonal, né? E quando era carnaval, tudo bombava, né? Tinha muito dinheiro. Então a gente fazia tipo formiguinha. Trabalhava no verão para ter guardado no inverno. Sempre naquela escassez também, né, de dias tem, dias não tem. E eu sempre gostei muito de gente, sempre sou apaixonada por pessoas. E aí, dentro da área de turismo, então, né, eu tinha que ir à frente, falando com as pessoas. E aí, um dia, eu falei com a minha mãe que eu gostaria de fazer a faculdade de turismo. E aí, lá não tinha, Teixeira de Freitas, que é a cidade mais próxima da minha casa, também não tinha. Mas tinha uma amiga da minha mãe, que morava em Macaé, e lá em Macaé tinha o BIF, a empresa custeava meu curso, minha faculdade. Eu sempre busquei, porque a protagonista sou eu. Aquele CNPJ só é forte porque aqui o CPF é forte, não é? Então o CPF tem que se preocupar primeiro. Eu estou aqui, eu quero estar ali, eu quero estar na SPM. Eu fui chamada para a SPM 3 vezes. 3 vezes. Será que se eu não tivesse pensado nesse protagonismo, que eu quero me qualificar, que eu quero estar pronto quando a oportunidade vier, será que eu teria sido tão convidada, né? Onde fui convidada para a SBM, uma pessoa que eu já trabalhei com ela, eu tenho orgulho de ter um e-mail dela de 300 anos atrás, onde ela escreve dizendo que profissionais como eu não gostaria de perder. Nessa época eu trabalhava com ela numa multinacional chamada Transocean, foi uma das grandes empresas que eu também trabalhei. Sempre trabalhei em multinacionais. A única empresa nacional que eu trabalhei grande também, que eu também tive muito orgulho, foi a Odebrecht Olidade. Eu também tive uma experiência maravilhosa
nessa empresa. E a gente está falando, e vocês ouvindo. Vamos dar uma despertada, porque eu quero que vocês escutem cada palavra de hoje, porque a coisa mais importante que a gente tem na vida é o tempo. Ele não volta mais. Então eu vou falar pouco, mas eu gostaria que vocês estivessem 100% comigo, ouvindo cada palavra, cada letra e levar alguma coisa, porque eu não quero falar de mim aqui. Eu quero falar um pouco da minha história, mas tudo aquilo que esteja ligado com vocês, que possa ajudar em alguma coisa que a gente vai falar hoje. Cultura, multiculturalismo abriu muitas portas para mim e eu tenho certeza que para vocês, metendo a cara, abre também. E, de novo, voltando ao mesmo motivo da linguagem. Tanto língua quanto cultura, você hoje absorve de graça. Ela está disponível. É uma questão de proatividade e interesse. E assim chegamos ao fim de mais um ACS na TV. Foi um privilégio acompanhar tudo o que aconteceu durante a Semana Offshore Paulista, um evento que reforça a importância da capacitação, da inovação e da união entre os profissionais do setor. Esse ano teremos mais e acompanhe a ACS em suas redes sociais para ficar por dentro de todos os seus eventos. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.